Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, o CRTSP, na parte de conhecimentos específicos do cargo de técnico administrativo. Essa disciplina costuma ser decisiva porque mistura administração geral, administração pública, rotinas administrativas, comportamento profissional e, principalmente, a legislação do sistema CFT-CRTS, que é o mundo real onde o CRTSP atua. A nossa meta aqui é que você entenda o conteúdo de forma aplicada, como a administração funciona, como o setor público se organiza e como o conselho profissional se estrutura, fiscaliza e decide. Em noções de administração, a base é o processo administrativo, tradicionalmente resumido em planejamento, organização, direção e controle. Planejar é decidir antecipadamente o que será feito, por que será feito, como, quando, por quem e com quais recursos. Em ambiente administrativo, planejar significa transformar objetivos em ações e reduzir improviso. O planejamento pode ser estratégico, quando define o rumo de longo prazo e envolve missão, visão e objetivos amplos. Pode ser tático, quando desdobra metas para áreas e setores. E pode ser operacional, quando vira rotinas, cronogramas e padrões do dia a dia. Uma banca pode cobrar, por exemplo, a diferença entre um objetivo, que é mais geral, e uma meta, que é mensurável e tem prazo. Também pode cobrar que planejamento não é apenas ter uma ideia, mas sim prever recursos, riscos e indicadores para acompanhar o resultado. Organização é a função que transforma plano em estrutura de execução. É organizar recursos humanos, materiais, financeiros e informacionais, definindo quem faz o quê, qual é o fluxo de trabalho, quais são as responsabilidades e quais são os níveis de autoridade. Aqui entram organogramas, descrição de cargos, definição de processos e procedimentos, desenho de layout, padronização de formulários e definição de sistemas de informação. Uma organização bem feita evita retrabalho, evita que duas pessoas façam a mesma coisa sem saber e evita que tarefas críticas fiquem sem dono. Em um conselho regional, isso se traduz em rotinas claras de protocolo, atendimento, registro profissional, cobrança, fiscalização, julgamento de processos, comunicação institucional e gestão administrativa. Direção é a função ligada a pessoas. Liderar, motivar, comunicar, tomar decisões, orientar e coordenar a execução. Direção envolve estilos de liderança, gestão de equipes, delegação e acompanhamento. No trabalho administrativo, direção também aparece como capacidade de priorizar demandas, lidar com conflitos, garantir qualidade no atendimento e manter a equipe alinhada com normas internas. Mesmo quando você não ocupa cargo de chefia, direção aparece na sua autogestão. Cumprir prazos, pedir orientação quando necessário, reportar problemas com clareza e agir com postura profissional. Controle fecha o ciclo. É comparar o que foi planejado com o que foi executado, identificar desvios, entender causas e corrigir. Controle não é punir, é garantir resultado e conformidade. Ele pode ser preventivo, quando tenta evitar erro antes de acontecer, como checklist e padronização. Pode ser concomitante, quando acompanha durante a execução, como supervisão e indicadores em tempo real, e pode ser posterior, quando verifica depois, como auditoria e análise de relatórios. No setor público e em conselhos profissionais, controle tem um peso ainda maior porque há dever de transparência, prestação de contas e conformidade com normas. Controle também depende de indicadores. Tempo médio de atendimento, taxa de retrabalho, volume de processos julgados, prazo de resposta ao cidadão, índices de inadimplência, número de fiscalizações, entre outros. Se não mede, não gerencia. Ainda em administração geral, estrutura organizacional é um tema recorrente. Estrutura é a forma como a organização se divide e se integra para funcionar. Existem modelos clássicos, como estrutura funcional, em que a divisão é por função, como atendimento, finanças, jurídico, fiscalização, estrutura divisional, em que a divisão é por produto, região ou público, estrutura matricial, que combina dois eixos, como projetos e funções, e estruturas mais flexíveis, em rede, em que há integração com unidades e parceiros. Em órgãos públicos e autarquias, o modelo funcional é muito comum por facilitar especialização e controle, mas ele pode gerar silos e lentidão se a comunicação for ruim. Por isso, a banca pode cobrar que a estrutura influencie a comunicação,
rapidez e qualidade do serviço. Autoridade e responsabilidade são conceitos que andam juntos. Autoridade é o poder formal de decidir e ordenar dentro de limites legais e institucionais. Responsabilidade é o dever de responder pelo resultado e pelas consequências do que se faz. Quando se delega uma tarefa, normalmente se delega autoridade para executar, mas a responsabilidade final de supervisão continua com quem delegou, dentro do que a norma define. Comunicação interna também é essencial. Pode ser vertical, de cima para baixo e de baixo para cima, horizontal, entre áreas do mesmo nível, e diagonal, entre níveis diferentes. A comunicação eficiente reduz ruído e conflito, evita retrabalho e melhora tempo de resposta ao cidadão. Em ambientes administrativos, os principais problemas de comunicação são falta de clareza, ausência de registro, mensagens contraditórias e excesso de informalidade em temas que exigem formalização. Uma prática correta é registrar decisões e encaminhamentos de forma objetiva, para que a organização tenha memória e rastreabilidade. Cultura organizacional é outro tema importante. Cultura é o conjunto de valores, crenças, normas e padrões de comportamento que dizem como a organização funciona de verdade. Ela aparece em hábitos, linguagem, rituais, postura no atendimento, tolerância a erros, abertura para melhoria e forma de lidar com regras. Normas formais são importantes, mas cultura é o que faz as normas serem seguidas ou ignoradas. Clima organizacional é a percepção do ambiente de trabalho em um momento, ligada à motivação, confiança, relações e satisfação. Cultura é mais profunda e mais estável. Clima é mais imediato e pode mudar mais rápido. Em administração pública, cultura influencia a qualidade do serviço e relacionamento com o cidadão. Uma cultura orientada ao cidadão busca resolver, orientar e reduzir burocracia desnecessária, sem violar a legalidade. Uma cultura defensiva tende a empurrar responsabilidades, dificultar acesso e gerar insatisfação. A banca pode cobrar esse contraste, especialmente em questões sobre eficiência e atendimento. Gestão da qualidade também cai bastante porque é uma abordagem para melhorar processos e reduzir falhas. Qualidade não é capricho, é atender requisitos e expectativas com consistência. Em serviços administrativos, qualidade aparece como clareza de informação, prazo cumprido, documento correto, atendimento cordial, registro sem erro e rastreabilidade. Melhoria contínua é a ideia de que processos podem ser constantemente aperfeiçoados, e uma ferramenta clássica para isso é o ciclo PDCA, que envolve planejar, executar, checar e agir para padronizar ou corrigir. Ferramentas da qualidade que aparecem em provas incluem o fluxograma para mapear processos, o diagrama de Ishikawa para levantar causas de um problema, o gráfico de Pareto para priorizar causas mais relevantes, folhas de verificação para coleta de dados, histograma para distribuição, diagrama de dispersão para correlação e cartas de controle para acompanhar variação. Em nível de noções, você precisa entender para que serve cada ferramenta e em que situação ela é útil. Administração de recursos materiais envolve suprimentos, estoques, armazenagem e logística. Mesmo em um órgão administrativo, há materiais de consumo e permanentes, como papel, toner, equipamentos, mobiliário e itens de manutenção. Suprimentos é o conjunto de atividades para garantir que materiais e serviços certos estejam disponíveis na hora certa, com qualidade e custo adequado. Gestão de estoques é manter o equilíbrio. Estoque demais gera custo e risco de obsolescência. Estoque de menos gera falta e paralisação. Conceitos típicos incluem estoque mínimo, estoque de segurança, ponto de pedido e giro. A classificação ABC é muito usada. Itens A representam pequena quantidade de itens que respondem por grande valor, exigindo controle mais rigoroso. Itens C são muitos itens de baixo valor unitário, com controle mais simples. Armazenagem envolve recebimento, conferência, endereçamento, organização física, inventário e controle de saída. Logística envolve o fluxo de materiais, informação e documentos, incluindo distribuição interna e, em alguns casos, logística reversa para descarte correto de eletrônicos e materiais com impacto ambiental. Noções de licitação pública são essenciais para um técnico administrativo em autarquia, porque muitas rotinas envolvem compras e contratações.
A licitação é o procedimento para contratar bens, serviços e obras, buscando isonomia, seleção da proposta mais vantajosa e respeito aos princípios administrativos. Hoje, a referência geral é a Lei nº 14.133/2021, embora ainda existam transições e situações específicas, mas para noções você precisa saber o que é fase de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual. Em termos de fases, o processo começa com a necessidade identificada, estudo técnico preliminar quando cabível, termo de referência ou projeto básico, pesquisa de preços, definição de critérios, elaboração do edital e previsão orçamentária. Depois ocorre a fase externa, com divulgação, recebimento de propostas e lances quando houver, julgamento, habilitação, recursos, adjudicação e homologação. Após a contratação, entra a gestão e fiscalização do contrato, que é onde muitos problemas ocorrem. Prazos, qualidade, entrega, ateste, penalidades e pagamentos. Modalidades de licitação, na lógica atual, incluem concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo, e a escolha depende do objeto e do caso. O pregão é muito comum para bens e serviços comuns, com disputa por lances. Concorrência é ampla e serve para diversas situações, inclusive obras e serviços de engenharia, conforme critérios. Concurso seleciona trabalho técnico, científico ou artístico. Leilão serve para alienação de bens. Diálogo competitivo aparece para contratações complexas e inovadoras, com fase de diálogo para desenvolver soluções. Critérios de julgamento podem envolver menor preço, maior desconto, melhor técnica e preço, maior retorno econômico, entre outros. A banca também gosta de cobrar a diferença entre dispensa e inexigibilidade. Dispensa é quando a licitação seria possível, mas a lei autoriza não licitar em hipóteses específicas, como situações de emergência e valores dentro de limites legais, sempre com justificativa e processo formal. Inexigibilidade é quando a competição é inviável, como fornecedor exclusivo ou contratação de profissional de notória especialização para serviço técnico de natureza singular, conforme critérios legais. Em ambos os casos, não é fazer de qualquer jeito, exige formalização, motivação e controle. Agora, passando para a administração pública, é muito cobrado entender a evolução histórica dos modelos. O modelo patrimonialista se caracteriza por confusão entre o público e o privado, com práticas como favoritismo, nepotismo e uso do Estado como extensão do patrimônio do governante. O modelo burocrático surge como reação, buscando profissionalização, regras, concursos, impessoalidade e controle formal, inspirado em racionalidade e hierarquia. Ele trouxe ganhos enormes de legalidade e previsibilidade, mas pode gerar excesso de formalismo e lentidão. O modelo gerencial, ou gerencialismo, surge para enfrentar ineficiências, buscando foco em resultados, qualidade do serviço, avaliação de desempenho, planejamento, controle por indicadores e orientação ao cidadão, sem abandonar os pilares de legalidade e impessoalidade. Em prova, é comum pedirem as características de cada modelo e a ideia de transição. O Estado moderno tenta combinar controle e eficiência, evitando tanto o patrimonialismo quanto o burocratismo paralisante. Princípios da administração pública são a base para entender o comportamento institucional. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência aparecem como núcleo. Mas também entram princípios como motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, interesse público, continuidade do serviço, autotutela e transparência. Em conselhos profissionais, esses princípios se materializam em decisões motivadas, julgamentos com devido processo, tratamento igual aos inscritos, publicidade de atos e prestação de contas. Organização administrativa é outro eixo fundamental. A administração direta é o conjunto de órgãos integrados às pessoas políticas, como União, Estados, Distrito Federal e municípios, atuando por meio de suas secretarias e órgãos internos. A administração indireta é composta por entidades com personalidade jurídica própria criadas para descentralizar atividades. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.
Os conselhos profissionais, como o sistema CFT-CRTS, têm natureza autárquica, ou seja, são autarquias corporativas, criadas por lei, com personalidade de direito público, autonomia administrativa e financeira dentro de limites legais e com poder de polícia para fiscalizar o exercício profissional. Em prova, essa classificação é muito importante. Autarquia não é empresa, não tem finalidade lucrativa e exerce função típica de Estado, como regulação, fiscalização e registro. Autarquias são criadas por lei específica, têm regime de direito público, patrimônio próprio e capacidade de se auto-administrar, embora sujeitas a controles, como controle finalístico e prestação de contas. Fundações públicas podem ser de direito público ou privado, conforme lei e finalidade. Empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, ligadas ao Estado, voltadas à atividade econômica ou prestação de serviço, com diferenças principalmente no capital. Empresa pública tem capital integralmente público. Sociedade de economia mista tem capital misto e o Estado é controlador. Em questões, a banca gosta de perguntar qual entidade tem regime de direito público, qual pode ter capital privado e qual é criada por lei. Desconcentração e descentralização costumam cair como conceitos parecidos, mas diferentes. Desconcentração é distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica, criando órgãos, departamentos e unidades para melhorar a execução. É o caso de um órgão central que cria setores e unidades internas. Já a descentralização é a transferência de execução de atividades para outra pessoa jurídica ou para particulares, criando entidades ou delegando por contrato. Descentralização pode ocorrer por outorga, quando cria-se uma entidade e transfere-se a ela a titularidade e execução do serviço, como uma autarquia, e por delegação, quando se transfere apenas a execução, mantendo-se a titularidade, como concessões, permissões e autorizações. Em conselhos profissionais, a criação de regionais é um exemplo de descentralização administrativa do sistema, mas cada conselho regional, uma vez existente, também se organiza internamente por desconcentração. Departamentalização e estruturas no setor público envolvem critérios para dividir trabalho. Pode ser por função, por processo, por área geográfica, por público atendido ou por projetos. No setor público, a departamentalização precisa equilibrar especialização com integração, porque o cidadão não quer pular de setor em setor, ele quer solução. Por isso, gestão por processos e atendimento integrado são tendências, embora a estrutura formal muitas vezes seja funcional. Uma boa administração busca reduzir passo a passo e criar fluxos claros de ponta a ponta, como um processo completo de registro profissional, desde o protocolo até a decisão e emissão de documentos. Gestão de processos na administração pública é cada vez mais cobrada. Processo é um conjunto de atividades encadeadas que transforma insumos em resultados para um usuário, interno ou externo. Mapear processo significa desenhar o fluxo real, identificar entradas, saídas, responsáveis, tempos, documentos e sistemas usados. Depois você analisa gargalos, retrabalho, riscos e controles. Melhorar processo significa simplificar, padronizar, automatizar quando possível e definir indicadores para acompanhar. Em órgãos públicos, melhoria de processo precisa respeitar legalidade e controles, mas pode reduzir etapas desnecessárias, padronizar checklists e melhorar comunicação com o cidadão. Termos como mapeamento, padronização, melhoria contínua e indicadores aparecem frequentemente em prova, mesmo que sem aprofundamento técnico. Gestão de projetos na administração pública é outra competência moderna. Projeto é um esforço temporário para criar um resultado único, como implantar um sistema, mudar um procedimento, criar um novo serviço, reformar uma unidade ou lançar uma campanha. Projeto tem início e fim, tem escopo, prazo, custo, qualidade, riscos e partes interessadas. O ciclo de vida envolve iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Em órgãos públicos, projetos precisam de justificativa, alinhamento com objetivos institucionais, governança, transparência e gestão de riscos. Um técnico administrativo pode atuar apoiando projetos com cronogramas, relatórios, comunicação, controle de documentos, atas de reunião e acompanhamento de entregas. Em prova, você precisa reconhecer que projeto não é rotina. Rotina é processo contínuo.
Projeto é temporário e tem entrega específica. No bloco de funções administrativas e rotinas, além de planejamento, organização, direção e controle, aparecem noções de administração financeira, de pessoas e de materiais. Administração financeira, em um nível básico, envolve planejamento e controle de receitas e despesas, fluxo de caixa, classificação de gastos, acompanhamento de execução e prestação de contas. Em conselho profissional, há arrecadação de anuidades, taxas e multas, e há despesas com pessoal, contratos, tecnologia, manutenção, fiscalização e comunicação. Controle financeiro exige segregação de funções, registro correto, conciliação, documentos comprobatórios e aderência a normas. Administração de pessoas envolve recrutamento e seleção quando aplicável, integração de novos servidores, treinamento, avaliação de desempenho, motivação, clima e relações de trabalho. Administração de materiais já vimos como suprimentos e estoques, mas aqui entra também controle patrimonial de bens permanentes, inventário, termos de responsabilidade e manutenção. Procedimentos administrativos e manuais administrativos são instrumentos para padronizar. Manual não é burocracia vazia. É um guia que define passo a passo, responsabilidades, documentos necessários, prazos e critérios. Em um conselho, manuais ajudam a reduzir erro em processos de registro, emissão de documentos, cobrança, protocolo, atendimento e tramitação de processos éticos e de fiscalização. Quando a banca cita organização e métodos, ela está falando de uma área clássica chamada UIM ou OSM, que busca racionalizar rotinas, melhorar fluxo de trabalho, padronizar formulários, desenhar organogramas e melhorar layout físico e informacional. O objetivo é produtividade com qualidade e controle, reduzindo o desperdício de tempo e papel. No tema organização, além de estruturas organizacionais, entram relações humanas, desempenho profissional e desenvolvimento de equipes. Relações humanas no trabalho envolvem respeito, cooperação, gestão de conflitos, postura profissional e comunicação. Desempenho profissional se liga à competência técnica e comportamental. Cumprir prazos, entregar qualidade, saber priorizar, ser responsável com informações, lidar com pressão e tratar o cidadão com urbanidade. Desenvolvimento de equipes passa por objetivos claros, divisão de tarefas, feedback, treinamento e liderança. Em ambiente público, uma equipe forte não é a que faz tudo rápido de qualquer jeito, mas a que entrega com qualidade, legalidade e respeito ao usuário. Noções de cidadania e relações públicas costumam aparecer associadas ao atendimento ao público e à imagem institucional. Cidadania envolve direitos e deveres, e no serviço público implica reconhecer o cidadão como destinatário do serviço e tratar a demanda com seriedade. Relações públicas, no sentido administrativo, envolvem comunicação institucional, atendimento, ouvidoria, clareza de informações e postura que fortalece confiança. Um órgão como o CRTSP lida com profissionais registrados e com a sociedade, então a comunicação precisa ser clara sobre regras, prazos, exigências e canais de atendimento. A falta de comunicação adequada gera reclamações, retrabalho e desgaste da imagem institucional. Comunicação é um tema transversal. Comunicação administrativa precisa ser objetiva, completa e registrada quando necessário. Ela pode ser oral em reuniões, mas decisões e encaminhamentos importantes precisam virar registro, como e-mail institucional, memorando, despacho e ata. Uma comunicação eficiente evita ruído, define responsável, prazo e entrega. Em prova, podem aparecer conceitos como comunicação formal e informal, barreiras de comunicação, feedback e assertividade. Redação oficial é um ponto que sempre aparece em cargos administrativos. O padrão é impessoalidade, clareza, concisão, formalidade e padronização. Redação oficial evita gírias, ambiguidades e excessos, usa linguagem direta e organiza a informação. Documentos comuns incluem ofício, memorando, despacho, relatório, ata e e-mail institucional. Ofício costuma ser comunicação formal entre autoridades e unidades. Memorando é comunicação interna mais direta. Despacho é manifestação em processo, muitas vezes breve, determinando providências ou decidindo. Relatório registra atividades, resultados, dados e análises. Ata registra o que ocorreu em reunião, com data,
participantes, deliberações e encaminhamentos. Em qualquer caso, a norma do órgão e os manuais de redação orientam estrutura, identificação, assunto, corpo, fecho, assinatura, anexos e referências. A prova pode cobrar adequação. Por exemplo, não usar primeira pessoa em documento oficial quando a norma exige impessoalidade ou não misturar linguagem informal em texto institucional. Protocolo é a área que organiza documentos. Envolve recepção, classificação, registro, autuação quando vira processo, distribuição e controle de tramitação. Um bom protocolo garante rastreabilidade, saber onde está o documento, quem recebeu, quando recebeu, qual o prazo e o que foi feito. Em processos digitais, isso aparece em sistema eletrônico, com número, juntadas, andamento, assinatura e tramitação. Classificação envolve identificar tipo de documento, assunto, grau de sigilo quando existir e unidade responsável. Distribuição é enviar para quem deve tratar. Expedição de correspondência envolve registrar, encaminhar e controlar envio, seja por correio, malote, e-mail institucional ou sistema eletrônico. A banca pode cobrar cuidados como confirmação de recebimento, registro de saída, anexos corretos, destinatário correto e proteção de dados sensíveis. Trabalho em equipe é cobrado porque o técnico administrativo raramente trabalha sozinho. Personalidade e relacionamento entram em postura profissional, respeito, colaboração e capacidade de lidar com diferenças. Eficácia no comportamento interpessoal envolve evitar postura defensiva, ouvir com atenção, dar e receber feedback, resolver conflitos com foco no problema e não na pessoa. Empatia é entender a perspectiva do outro sem necessariamente concordar, e isso melhora atendimento e cooperação interna. Comportamento receptivo é o que acolhe informação e busca solução. Comportamento defensivo é o que reage com justificativas, ironia, resistência e conflito. Em serviço público, a relação com a opinião pública é importante. O servidor e o órgão são constantemente avaliados pela qualidade do serviço. Por isso, postura ética, respeito e clareza são também estratégia institucional, reduzem reclamações e fortalecem confiança. Agora entramos em um bloco decisivo: legislação do sistema CFT-CRTS. O edital cita a Lei nº 5.524/1968, o Decreto nº 90.922/1985, o Decreto nº 4.560/2002 e a Lei nº 13.639/2018. Para o técnico administrativo do CRTSP, esse conteúdo aparece porque o Conselho existe para regular e fiscalizar o exercício profissional do técnico industrial, e isso depende dessas normas. A Lei nº 5.524/1968 dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial, estabelecendo que o exercício profissional depende de formação e, em regra, de registro no órgão competente, conforme a organização do sistema profissional. Ela define bases do exercício profissional, campo de atuação e requisitos gerais, servindo como marco legal para a profissão. Em noções, o essencial é entender que se trata de lei que disciplina o exercício, define que há regras para atuação e que existem atribuições profissionais relacionadas à formação técnica, com responsabilidade no que executa e assina. O Decreto nº 90.922/1985 regulamenta a Lei nº 5.524/1968 e detalha aspectos do exercício profissional, atribuições, atividades e condições. Regulamentar significa dar operacionalidade, explicar como se aplica a lei na prática. Esse decreto é muito importante porque é frequentemente usado para delimitar o que o técnico industrial pode fazer, em quais áreas e sob quais condições, incluindo a relação entre habilitação, atribuições e responsabilidade técnica. Para o CRTSP, isso impacta registro, emissão de documentos e fiscalização. O Conselho precisa verificar se o profissional está habilitado, registrado e atuando dentro de suas atribuições. O Decreto nº 4.560/2002 altera o Decreto nº 90.922/1985. Em provas, quando aparece altera, a banca pode cobrar a ideia de que o decreto original continua válido, mas com redações modificadas em pontos específicos. Para noções, você precisa guardar que houve atualização e que o conjunto normativo aplicável é lei mais decreto regulamentador e suas alterações, formando a base do exercício profissional.
A Lei nº 13.639/2018 cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, estabelecendo a estrutura do sistema, competências e natureza jurídica. O ponto essencial é que o CFT e o CRTS são autarquias, com poder de fiscalizar, registrar profissionais, normatizar aspectos do exercício dentro de sua competência, aplicar sanções administrativas, arrecadar anuidades e gerir recursos para cumprir sua finalidade pública. Essa lei também organiza a relação entre Conselho Federal e regionais, definindo funções típicas. O federal exerce papel normativo e de coordenação geral. Os regionais executam registro e fiscalização no território. Para o CRTSP, essa lei é a certidão de nascimento institucional. Define que o Conselho existe, qual é sua missão e quais são seus instrumentos de atuação. Além dessas leis e decretos, o edital inclui legislação específica, como o regimento interno do CRTSP e resoluções do CFT-CRTS. Aqui é onde o candidato precisa ter visão de como o sistema se organiza e como funciona a ética e a fiscalização. O regimento interno do CRTSP, em linhas gerais, disciplina a estrutura administrativa e deliberativa do Conselho Regional, composição e competências dos órgãos internos, regras de sessões e deliberações, funcionamento de diretoria, comissões, presidência, secretaria, áreas técnicas e administrativas, além de tratar de tramitação interna de assuntos e, muitas vezes, regras de gestão e conduta institucional. Em noções, você deve entender que o regimento é a norma interna que organiza a casa, define quem decide o que, como as decisões são tomadas e como o conselho opera no dia a dia. Mesmo sem decorar cada artigo, você precisa saber a finalidade do regimento e onde ele se encaixa na hierarquia normativa do conselho. As resoluções citadas são muito relevantes. A Resolução nº 206 de 2022 trata do Código de Ética Profissional do Técnico Industrial. Código de Ética define deveres, direitos, princípios e condutas esperadas do profissional, com foco em responsabilidade, integridade, competência, respeito à sociedade e ao exercício profissional. Em termos práticos, a ética profissional envolve atuar dentro das atribuições, assumir responsabilidade pelo que faz e assina, não fraudar documentos, não facilitar exercício ilegal, não enganar cliente ou empregador, agir com honestidade e preservar a segurança e o interesse público. O Código também orienta relações com colegas, com a instituição e com a sociedade. A banca pode cobrar a ideia de que ética profissional não é opcional, ela é requisito do exercício e pode gerar processo ético quando violada. A Resolução nº 207 de 2022 traz o Código de Processo Ético Profissional do Técnico Industrial. Aqui o foco é procedimento. Como uma denúncia ou representação vira processo, como ocorre instrução, defesa, julgamento e recurso. Em noções, o essencial é entender que existe devido processo, com direito ao contraditório e à ampla defesa, que o processo segue etapas formais, que decisões devem ser motivadas e que há instâncias internas, conforme regras. O processo ético não é decisão por opinião. Ele exige fatos, provas, manifestação do representado, relatório e julgamento por órgão competente, com possibilidade de recurso e prazos. Para o técnico administrativo, isso se conecta diretamente a protocolo, organização documental, intimações, controle de prazos e formalização de peças do processo. A Resolução nº 208 de 2022 trata do Código de Conduta Ética dos Diretores e Conselheiros do Sistema CFT-CRTS. Isso é importante porque o sistema tem dirigentes e conselheiros que tomam decisões e devem seguir padrões de integridade, imparcialidade, transparência e prevenção de conflito de interesses. Em termos de noções, você precisa entender que há regras específicas de conduta para quem exerce função de direção e deliberação, porque essas funções envolvem poder decisório e risco de favorecimento. A banca pode cobrar conceitos como conflito de interesses, impedimento, suspeição, dever de declarar situações que comprometam imparcialidade e obrigação de agir com urbanidade e respeito institucional. Por fim, a Resolução nº 288 de 2025 dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional do técnico industrial, os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades. Esse é um ponto central para o CRTSP porque fiscalização é a atividade fim que protege a sociedade e organiza o exercício profissional.
Fiscalização, aqui, significa verificar se quem atua está habilitado e registrado, se atua dentro das atribuições, se respeita normas e se não há exercício ilegal. A resolução organiza o rito dos processos de infração. Como se lavra um auto ou termo de fiscalização, como se notifica, como se abre processo, como o profissional se defende, como se produz prova, como se julga e como se aplica penalidade. Em noções, o que você precisa dominar é o fluxo. Fiscalização gera registro formal, esse registro vira processo, o processo garante defesa e julgamento, e a decisão pode aplicar penalidades conforme a gravidade e a norma. A banca pode cobrar também a lógica das penalidades administrativas, como advertência, multa, suspensão ou outras medidas previstas, sempre dentro do regime do sistema e com proporcionalidade. O objetivo não é punir por punir, mas corrigir, impedir risco e manter integridade do exercício profissional. Agora, juntando tudo para sua prova, o técnico administrativo do CRTSP precisa entender a administração geral para operar com qualidade, padronizar rotinas e apoiar gestão. Precisa entender a administração pública para respeitar legalidade, impessoalidade, transparência e eficiência. Precisa dominar rotinas como protocolo, expedição, redação oficial e comunicação. Precisa ter comportamento profissional e capacidade de trabalho em equipe, porque o serviço depende de cooperação, e precisa conhecer a legislação do sistema CFT-CRTS, porque é ela que explica por que o Conselho existe, o que ele faz e como ele toma decisões em processos éticos e de fiscalização. Se você estudar com essa mentalidade aplicada, você não vai decorar conteúdos soltos. Você vai enxergar um sistema. Planejamento vira rotina, rotina vira processo, processo vira documento, documento vira decisão, decisão vira serviço ao cidadão e proteção do interesse público. É esse encadeamento que a banca quer que você reconheça quando montar um raciocínio em questões objetivas, especialmente quando ela mistura princípios de administração com normas e com situações práticas do dia a dia do CRTSP.